Paz e graça a todos, é um prazer estar aqui com o pastor Elias Soares. A doutrina da Trindade é a doutrina mais difícil da fé cristã, porque ela trabalha com uma noção sobre Deus que é ímpar, não existe outro evento igual a esse em qualquer mundo possível, né? O mundo físico ou espiritual. Nós, mediante a palavra de Deus, acreditamos em um único Deus, né? Deuteronômio 6, versículo 4, fala que há um só Yahvé, só Deus. Só que a Bíblia fala que o Pai é Deus. 1 Coríntios 8, versículos 5 e 6, ela diz que há um só Deus, o Pai. Qual o problema? E Efésios 4 diz que é um só Senhor, e agora? Então, agora a Bíblia fala também que Jesus é Deus. Aquele texto de Tomé, né? Tomé, ele faltou ao culto para assistir novela. João capítulo 20. Ele faltou ao culto para assistir novela da Globo, certo? E aí, quando falaram que Jesus havia aparecido, ele duvidou. Então, quem falta de culto, acaba duvidando, né? Então, ele falou assim, eu só acredito vendo. E quando Jesus aparece para Tomé, em João 20, versículo 28, Tomé olha para Jesus e fala assim, Ro Kyriosmu, Kai Ro Theosmu. Meu Deus. O Senhor de mim e o Deus de mim. Então Jesus é chamado de Deus também. Aí você tem Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, lá diz que Ananias e Safira mentiram para Deus. Depois diz que mentiram para o Espírito Santo. Logo o Espírito Santo é Deus. Então, aproveitando esse gancho, eu gostaria, por exemplo, esse termo trindade, um dos questionamentos que são levantados acerca disso, desculpa de eu cortar aqui o seu raciocínio, né? Existe o seguinte, esse termo não está escrito na Bíblia. Como é que eu posso acreditar na Trindade? De onde surge esse termo? Depois, como conciliar isso que o pastor acabou de falar, uma vez que nós confessamos que há um só Deus, mas ao mesmo tempo Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Pai é Deus. Afinal de contas, são três deuses, apenas um Deus, ou são manifestações? Lá no Antigo Testamento ele era um, nos Evangelhos ele era outro, e agora ele é outro. Seria interessante esse tipo de abordagem. Então, é o que eu estava dizendo, Deus é um só, mas a Bíblia fala que três pessoas são esse mesmo um só Deus. E isso é um mistério que está além da nossa compreensão. Por exemplo, o que a gente deve tomar cuidado é não fazer o que os hereges fazem, porque é um assunto de difícil compreensão. E os hereges, o que eles fazem? A palavra hairesis no grego, que é heresia, significa escolha. Então, quando há duas verdades que aparentemente estão em choque uma com a outra, o que o herege faz? Ele escolhe uma e deixa a outra. A que seja favorável àquilo que ele pensa. Então ele fala assim, Deus é um só ou é três? É um ou três? Então ele fala, não, é um. Então aí ele abandona o fato das três pessoas serem esse mesmo Deus. Porque ele vai pela lógica humana. Então ele parte do humano para entender o divino. Perfeito. Então ele fala assim, Deus é um só? Por quê? Porque é um só. Então ele não pode ser três pessoas. O problema é que ele é três pessoas, porque como eu mencionei nos textos aí, 1 Coríntios 8, João 20, 28, Atos 5, 3 e 4, três pessoas distintas são chamadas de Deus. Não são manifestações do mesmo Deus, essas três pessoas. Não é que primeiro Deus veio como Pai, depois como Filho e como Espírito Santo. Então a igreja já no segundo século usa a palavra trias para denominar isso. Não aparece a palavra trindade, mas alguns pais da igreja no segundo século já usam a palavra trias. Que é Tertuliano? Sim. Então, por quê? Porque a palavra trindade, embora não apareça na Bíblia, o conceito aparece. Esse que é o importante que eu gostaria de dizer. Essa que é a questão. Então, é como o milênio também, que não está na Bíblia. Pois é. Né? Por exemplo, tem organizações religiosas que não acreditam na trindade e falam assim, olha, não tem a palavra trindade na Bíblia. Aí você pergunta para elas assim, e a palavra corpo governante, está onde? Né? Né? E salão do reino, está onde? Não é? Então, não é questão. Quer dizer, quando é para favorecer, quando é para favorecê-las é válido. Aí sim. Agora, quando não é, exato, então não é um termo válido. Então, por que nós cremos na trindade? Porque a palavra de Deus revela Deus como sendo três pessoas num só Deus.
Então uma vez perguntaram assim para mim. Quer dizer, uma só divindade, porém 3 pessoas. Exato, 3 pessoas que possuem a mesma substância, mesma essência, a mesma natureza, a mesma essência divina, né? A doutrina da Trindade, ela não é revelada explicitamente na Bíblia. Não tem um versículo que fala assim, eu sou um Deus triuno em 3 pessoas. Ele não fala. A palavra, o ensino da Trindade é revelado implicitamente. Então, o Espírito Santo iluminou a igreja, na história da igreja, a reconhecer versículos da Bíblia, e houve muita discussão, que palavras vamos usar para definir essa doutrina. Enfim, chegaram, mediante a palavra de Deus, a uma maravilhosa doutrina, imprescindível para a fé cristã. Se você não compreende a doutrina da Trindade, você não entende como o homem é salvo. Por exemplo, uma criatura vai salvar a humanidade? Não tem como. Então Jesus não pode ser uma criatura, ele é Deus, né? Sem querer me delongar muito, há uma coisa muito importante que eu quero te dizer. Textos bíblicos assim que corroboram. Sim. Em primeiro lugar, a Bíblia fala, nós já falamos que há um só Deus, e eu disse que as 3 pessoas são chamadas de Deus. Então não são 3 deuses. Não são. Por exemplo, 3 Jesus deuses. é Deus, o Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus. Não, Deus é um então, só. mas se os 3, Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, não são 3 deuses? Não são. E aí que está essa questão. A Bíblia fala que há um só Deus e que são 3 pessoas que são esse mesmo Deus. Porque ela chama... Então, difícil entender isso, né? Sim, porque... E ainda bem que é difícil, por quê? Porque isso mostra que o cristão, ele aceita a revelação pela fé. É como, por exemplo, Deus não tem princípio nem fim. Não é difícil isso? Deus não tem começo, gente. Como que não pode ter começo? O incriado. E por que a gente crê nisso? Porque está na Bíblia. Agora a gente sabe explicar? Não. Eles mesmos que fazem a crítica da questão da Trindade acreditam que Deus não tem princípio nem fim. Exato. E que Ele é o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega. Exatamente. Então, quer dizer, eles aceitam verdades bíblicas que são difíceis de entender, mas negam outras verdades bíblicas que são difíceis de entender. É o que o herege faz. Agora, textos, por exemplo, a questão da salvação. Em Isaías 43:11, o Senhor Yahvé diz assim, eu sou Jeová, né? Eu sou Yahvé, e além de mim não há Salvador. Muito bem, quem é Salvador para nós? Jesus. É só o Pai? É só o Filho? É só o Espírito Santo? Então veja só, este um só Deus, que é um só Salvador, em suas 3 pessoas, cada uma faz parte, trabalha na salvação do homem. Cada uma o Pai, na sua posição. Vamos dizer assim, ele elaborou o plano de salvação. O Filho vem aqui e faz a parte mais difícil. Que é morrer. E o Espírito Santo convencer. Convence e bota um selo. Quer dizer, é uma ação das 3 pessoas. Por quê? Porque essas 3 pessoas são esse Jeová que é um só Salvador. Agora você imagina as seitas que negam isso e falam que só o Pai é Salvador. Aí o Pai, que é Jeová, que só ele é Salvador, ele fala assim, além de mim não há Salvador. Mas na hora de fazer a parte mais difícil, ele manda o filhão. Que ele será o Salvador. Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, é um Deus estranho, né? Porque ele diz assim... Seria estranho, né? Seria, né? É só eu que sou o Salvador, o Pai. Mas na hora de fazer a parte mais difícil... O Filho. Então... E na hora de convencer o... Exato. Né? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que regenera, né? Então você percebe, o que é interessante em tudo isso é que é um Deus ético. Ou seja, eu sou o único Salvador e eu faço tudo em prol da salvação do homem, não uso o outro. Outra coisa que Deus é triuno, Isaías 44:24, ela diz assim, eu sou Jeová e criei tudo sozinho. Que inclusive é um texto muito usado pelos hereges para dizer que Jesus não é Deus. O problema é que eles ensinam que Jeová, o Pai, usou Jesus para criar tudo. Agora, se Jeová criou tudo sozinho, mas usou uma criatura, ele não criou, tudo sozinho. E aquele texto de Hebreus que diz que Jesus estendeu os céus, né? Lá em Hebreus 1:8-10. E João capítulo 1, versículo 1-3. Exato, né? Então veja, por que Deus criou tudo sozinho? Porque este Deus que é triuno, as 3 pessoas divinas também participaram da criação. Então nós cremos que Deus as 3 pessoas são o mesmo Deus, o mesmo Criador, mesmo Salvador, né? O mesmo Yahvé. Jesus é chamado de Yahvé. No Antigo Testamento, lá Isaías 40, versículo 3, lá diz assim, para preparar o caminho de Yahvé.
Quem foi que preparou o caminho de Yahvé? Kol koreba mipa, panu derecha Adonai. Pois é. Aí vem João Batista e prepara o caminho de Jesus, que é Yahvé. E aí, o mais interessante é que lá em Isaías capítulo 6, de 1 a 8, mostra Jeová falando para Isaías. Aí você pega o texto de João 12, 39 a 42, as palavras que o pai Yahvé usou lá em Isaías, João narra que que essas palavras se referiam a Jesus. E agora? Porque ele é Yahvé. E o apóstolo Paulo, fazendo a sua defesa lá diante das autoridades, lá em Atos 28, 25 e 26, ele usa as palavras de Yahvé, dizendo que foi o Espírito Santo que falou. Da mesma visão. Não, é o Pai, é o Filho ou é o Espírito Santo? Quem é Yahvé, então? Yahvé é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. E Yahvé são três pessoas distintas.